E agora, crianças, eu queria conversar com vocês rapidinho sobre um assunto muito importante. O que foi comemorado no dia 31 de outubro? Alguém aí lembra o que foi comemorado no dia 31 de outubro? Pois é, no dia 31 de outubro, as pessoas estavam comemorando, que na verdade já há algum tempo isso acontece, o Halloween. E o Halloween é uma festa onde as pessoas celebram as pessoas que já morreram. Elas comemoram a morte e lembram de pessoas que já foram embora. Mas sabe, criança, assim como eu falei com vocês no início, nós devemos obedecer sempre. E sempre prestar muita atenção no que a Bíblia diz a respeito de todas as coisas. Por isso, quando iniciou, nós lemos lá Romanos 12:2. Não vos conformeis. Não é para achar natural as coisas, qualquer coisa desse mundo. Devemos estar atento ao que a Bíblia diz a respeito. E aí sim, se for bom, se a Bíblia diz que nós devemos fazer, nós devemos então trazer essa renovação para a nossa mente. Não é verdade? E a Bíblia diz aqui em Mateus 22:32. O que a Bíblia diz a respeito de celebrar os mortos? Diz assim, ó, Mateus 22:32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. E aqui em Salmos 115:17. O que a Bíblia diz a respeito de celebrar a morte? Diz assim, ó, os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descendem ao silêncio. Então, quem infelizmente morreu, não está mais aqui conosco, não louvam ao Senhor. Nós não devemos celebrar a morte de quem já foi, mesmo que essa pessoa for alguém muito querido. Nós lembramos, sim, na nossa memória, às vezes bate a saudade, não é? Mas nós não comemoramos. Nós não vestimos fantasias de monstro, nem de bruxa. Isso não louva ao Senhor, isso não agrada ao nosso Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus sempre, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. E essa festa não é uma festa que a Bíblia nos orienta a comemorar, de maneira alguma. Sabe, crianças, pode parecer até legal, né? As pessoas colocam maquiagem, as pessoas compram fantasia, né? Às vezes tem festa no colégio, mas o nosso Senhor, o seu Deus, Ele não te orienta a participar. E nós precisamos receber a renovação no nosso entendimento, porque nós acreditamos em Jesus, e o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, e nós precisamos dele o tempo todo. E para que o Espírito Santo de Deus possa fazer do nosso corpo, da nossa mente morada, precisamos fazer o que a Bíblia nos orienta a fazer. E dia 31 de outubro de 1517, há muito tempo atrás, aconteceu algo muito mais importante do que essa comemoração do Halloween. Sim, há algo que nós podemos lembrar, trazer à memória e nos alegrar e agradecer a Deus. Aconteceu a Reforma Protestante. Deus usou a vida de um homem chamado Martinho Lutero para fazer a diferença para essa nação, para o mundo e para todos. E você conhece a história de Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele veio ao mundo, ele nasceu depois que a Bíblia já estava escrita, tá, criança? Foi em 1517 que aconteceu a reforma. Então, você não vai encontrar a história dele na Bíblia. Essa é uma história relacionada à nossa história mesmo, a história do mundo. Coisas que acontecem há muito, muito tempo e a gente encontra relatos, pessoas que vão contando. Há diários, livros escritos sobre a vida e a história de Martinho Lutero. Tá? Mas só que Martinho Lutero, ele fez algo que agradou muito a Deus. Algo que está escrito na palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. E eu quero te apresentar hoje, nessa noite, a história de Martinho Lutero. Conheça essa história junto comigo, tá bom? Fique aí bem atento e assista a esse vídeo sobre a história de Martinho Lutero, a Reforma Protestante. Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas
É uma ironia poder comparar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os novatos. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero. E ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora. Como posso me acertar com Deus? Então ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando o sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizado em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes:
fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa-se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Então, crianças, gostaram de conhecer a história de Martinho Lutero? E vocês perceberam como é importante? Então, no dia 31, nós não comemoramos o Halloween, mas nós lembramos o que esse homem, ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, fez a favor da igreja, né? E Martinho Lutero, ele teve um problema muito sério, porque naquela época a Bíblia só podia ler as pessoas, os padres da Igreja Católica, e ela não era traduzida em todos os idiomas, apenas em latim. Então, a pessoa ela também teria que conhecer essa língua para ter acesso. E mesmo se conhecesse, era muito difícil. Né? E Martinho Lutero ele tinha um desejo, que todos pudessem aprender e conhecer mais do amor de Deus, aprender mais da palavra verdadeira de Deus. Né? E como as pessoas não tinham acesso, tudo que aqueles homens falavam, ou pregavam, ou anunciavam, elas eram obrigadas a acreditar. E era muito ruim, porque muitas das vezes não era verdade. Não era o que realmente estava escrito na Bíblia. E Martinho Lutero se empenhou para que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus. Hoje, eu e você temos acesso à palavra de Deus. Se a sua Bíblia não está aí, que maravilha, mas naquela época nem todo mundo tinha acesso. Olha como você, criança, é privilegiada, como eu sou uma pessoa privilegiada. Hoje eu tenho livre acesso às Escrituras Sagradas, e eu posso ler, e não só ler, mas também praticar, aprender e até ensinar o que a Bíblia diz. Não é, criança? E Martinho Lutero ele tinha alguns princípios fundamentais que ele acreditava que era contra as ideias daquelas pessoas, daqueles homens religiosos
daquela época que não queriam deixar ele falar a verdade. Ele acreditava que a salvação, a justificação, a redenção, ela vinha por fé e não por algumas atitudes que eles obrigavam as pessoas a terem. Você pode ver que aí no vídeo tinha pessoas que pagavam dinheiro, acreditando que pagando com dinheiro ela podia ir para o céu. Dinheiro não vai levar ninguém para o céu, de forma alguma. O que nós precisamos é ter fé, crer. E crer em quem? Jesus, no sacrifício de Jesus, o perfeito Filho de Deus. Então, outro princípio também que Martinho Lutero pregava era que a verdade estava onde? Na palavra de Deus. Quem falou e a palavra de Deus acertou. A Bíblia era a verdade, e não o que as pessoas diziam, aqueles homens queriam fazer com que as pessoas acreditassem. Outro princípio é que ele acreditava que somente Cristo, somente Deus, através de Cristo, podia perdoar os nossos pecados. Não haveria castigo nem penitência nenhum que poderia nos levar a ser perdoado. Vou dar um exemplo para você, criança. Se por acaso você pegasse algo que não era seu, roubasse, ou você mentisse, eles iam lá, você ia lá, ou você pagava dinheiro se você tivesse muito dinheiro, ou então eles iam fazer você pagar uma penitência, você andar a pé por muitos quilômetros, subir e descer a escada 1 milhão de vezes. Tinha outros tipos de penitência muito esquisita, ficar ajoelhado em grão de alimentos ou de pedra, até o joelho sangrar, assim, umas coisas horríveis. Levar chicoteada para poder receber o perdão. Mas ele diz assim, não, a Bíblia não está ensinando isso, não é isso que a Bíblia fala. Quem pode nos perdoar é Deus, e o pior castigo não é nenhum desses, o pior castigo é ficar separado dele. Por isso que nós temos que fazer o que é certo. Porque pior do que isso tudo é ficar separado de Deus para sempre, é não receber a vida eterna. E ele diz também um outro princípio, o quarto princípio dele é que ele acreditava que pela graça nós não merecemos, mas Cristo nos fez merecedores. E hoje ele nos ajuda a cumprir a palavra de Deus, porque pela graça nós recebemos a condição, o Espírito Santo, de fazer aquilo que é certo. O Espírito Santo nos ajuda a fazer o que é certo, a fazer o que é bom. E também ele acreditava que somente a Deus toda a honra e toda a glória. A homem nenhum. Não se deve adorar nenhuma imagem feita de escultura, não se deve adorar nenhum homem porque ele tem poder ou porque ele tem muito dinheiro. A nossa adoração ela deve ser unicamente, exclusivamente a Deus. O Eterno é nosso Deus e o Eterno é um. Só existe um Deus a quem nós devemos adorar, a quem você deve adorar, criança. Esses eram os 5 princípios de Martinho Lutero. Por ele lutou e quase perdeu a vida. Então, todo dia 31 de outubro, nós trazemos a nossa memória. É um homem que foi usado por Deus. Para que hoje eu e você temos acesso à palavra de Deus no nosso idioma, na nossa língua. Isso só foi o início, né? A história ainda aconteceu um longo período, né? Esse foi o início da reforma protestante. E eu quero deixar aqui com vocês um versículo para a nossa meditação, para a sua meditação, para o seu entendimento, criança, que está aqui em 1 de João 1,9. Diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem? O Senhor. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos, se nós compreendermos que de vez em quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, se nós entendermos que nós precisamos, sim, receber o perdão do Senhor, nos arrepender, se entristecer das coisas erradas que nós fazemos, né? Não é quando você se entristece porque você sabe que sua mãe vai te bater, que você vai ficar de castigo, ou que você não vai poder jogar videogame, ou porque você não vai poder ficar no celular, e você se entristeceu porque não vai poder fazer algo que você gosta. Não é essa tristeza, não. Isso aí é remorso. É quando aqui dentro de você fica muito triste porque você sabe que desagradou a Deus. Aí você se arrependeu. Porque mesmo se ninguém ficar sabendo, mesmo se você não tiver nenhum castigo aqui, você vai ficar triste, porque você sabe que você entristeceu o coração de Deus. E sabe que você não deve, não pode ficar separado dele. Aí você precisa confessar, orar, pedir perdão a Deus. E Ele é o único que pode te
purificar, limpar o seu coração e te justificar. Amém, crianças? Eu espero que nessa noite você possa ter aprendido e ser ricamente abençoado por essa ministração. Amém? Eu fui e gostei muito de louvar ao Senhor com você, de adorar ao Senhor e aprender junto com vocês. Amém? Vamos orar para encerrar. Se você entendeu que foi importante o que Martinho Lutero fez, a reforma protestante, se você compreendeu que isso é muito importante, eu quero que você ore agradecendo a Deus. Eu quero que você ore agradecendo a Deus, e não somente agradecendo a Deus, pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa te auxiliar a continuar fazendo o que é certo. E, principalmente, valorizando esse presente que nós temos, que é o acesso à palavra de Deus. Como eu posso valorizar isso, tia Renata? Como eu posso valorizar isso? Você pode valorizar lendo, aprendendo e praticando. Eu te desafio essa semana a você ler sua Bíblia todos os dias. A você todos os dias orar e pedir a Deus para te orientar. A praticar o que a Bíblia diz. Ah, tia, mas como eu vou ler? É muito difícil, eu não sei como que eu vou ler. Você pode ler o livro de Salmos, que é um livro muito fácil. O livro de Cânticos, né? O livro de Salmos a maioria dos salmos são cânticos ao Senhor. Você também pode ler os evangelhos. O evangelho de Mateus, ele fala sobre o nascimento, a vida e até a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, é um livro muito, 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 muito fácil e muito enriquecedor. Você pode ler essa semana o livro de Mateus. Pede ajuda a seu pai e sua mãe, se você não sabe ler. Mas essa é uma maneira de você praticar e dizer a Deus que você está grato pelo aquilo que ele usou Martinho Lutero para fazer. Amém? Você quer ajuda? Porque tem coisas, crianças, que é difícil fazer, não é tão fácil não. Nós temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Então, ora a Deus agora comigo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos agradecer. Agradeça a Deus junto comigo nessa hora. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por esse momento, ó Deus, que nos presenteaste, ó Pai, de estar aqui louvando e engrandecendo o seu nome com essas crianças, de estar aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada por cada família que viveu esse momento de culto ao Senhor junto comigo, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que o seu Espírito possa auxiliar essa criança, que nessa hora aceitou o desafio, ela aceitou, ela falou, eu quero sim, valorizar o que Deus usou a vida desse homem, de Martinho Lutero. Me deu acesso à palavra de Deus, hoje eu tenho entendimento, minha mente está sendo renovada, eu quero valorizar, eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero, sim, praticar mais o que a palavra de Deus diz. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço nessa hora, atenda a oração dessa criança, atenda a minha oração, e que nesse momento haja renovação, que o teu Espírito possa ajudá-la e auxiliá-la, Pai. Fala ao coração dessa criança poderosamente. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima live. Fique com Deus.